Aleluia. Queridos, abra comigo o Evangelho de Lucas. Quero compartilhar com vocês Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25. Quero ler com vocês do 25 ao 32. Lucas, capítulo 25, capítulo 15, melhor dizendo, a partir do verso 25. Se você não trouxe a sua Bíblia, por favor, apenas acompanhe a leitura. É um texto muito conhecido, certamente você vai lembrar desse texto, por ter ouvido, por ter lido inúmeras vezes. Diz o versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Queridos, eu acho uma tarefa assim bem difícil, complicada, encontrar alguém que tenha pelo menos uma vivência de 2 dias dentro da igreja, que não tenha lido ou ouvido pelo menos umas 10 vezes o texto, a pregação, ou lido sobre o filho pródigo. Verdade ou não? É um texto muito conhecido, mas por mais que você leia, por mais que você mergulhe nesse texto, é difícil você não encontrar revelação, graça, entendimento, direção de Deus. Eu ainda hoje, eu leio esse texto e eu tenho assim que puxar o freio de mão, e eu fico parado, olhando para algumas coisas, e recorrentemente, eu travo em algumas situações. Ontem mesmo, revendo esse texto, eu fiquei travado na atitude do filho mais velho, na indignação do filho mais velho, porque ele viu liberdade do coração do pai. Quando você percebe o texto, essa parábola dita por Jesus a respeito desse pai, do relacionamento desse pai com os 2 filhos, você percebe que havia muita coisa encoberta no coração daquele filho mais velho, e que só aflorou, só desabrochou, só despertou, só veio à tona, porque ele viu a manifestação da alegria do pai. Queridos, e quando você olha a indignação daquele filho mais velho, você fica pensando, quanto tempo, ou o que deveria acontecer para que esse filho mais velho conhecesse de fato as estruturas desencontradas, os desajustes que havia na sua alma. Quanto tempo, quais as experiências que ele deveria passar, por quantas mais? Quando você olha que essa experiência
festiva, alegre, celebrativa do pai foi a única condição que faltava para que esse filho conhecesse algo, um sentimento que ele lidava, que ele convivia, que ele lutava. Eu acredito que ele convivia com esse sentimento há anos. Ele só não conseguia mensurar esse negócio. Ele não conseguia ter a dimensão do estrago da sua alma, a não ser naquele momento onde ele se deparou com uma festa, com uma celebração, não, vamos contextualizar, por um churrasco patrocinado pelo seu pai, dentro da sua casa. Ele não esperava, talvez ele soubesse que havia alguns estragos sim na sua alma. Talvez ele tivesse esse entendimento que algumas coisas estavam fora do lugar. Quem sabe ele tinha um planejamento de um dia, quem sabe trabalhar com isso aí. Quem sabe um dia, se ele tivesse tempo, ele iria tentar resolver algumas coisas que o inquietava, que o incomodava, mas ainda não. Por enquanto dava para ele conduzir bem, afinal de contas nem ele tinha dimensão do tamanho do buraco da sua alma. E ele ia caminhando, ele ia carregando tudo aquilo ali, até que um dia teve uma festa, teve uma celebração, e diz a palavra do Senhor que ele ficou indignado vendo aquela celebração do pai. Sabe, queridos, eu fico olhando para esse texto e me pergunto, como é que isso aconteceu, como é que isso se desenvolveu, como é que isso cresceu no coração, na alma desse filho mais velho? O texto nós conhecemos, a parábola todos nós conhecemos, é a história de um pai com seus 2 filhos, do relacionamento, né, dos desencontros que havia dentro de casa, entre os 2 filhos e o pai. Nenhum dos 2 filhos conseguiam perceber os valores, né, assim, as inclinações do coração do pai. Nenhum dos 2 conseguiu perceber o caminhar, o modo como o seu pai conduzia as coisas. Eles não percebiam isso, os 2 estavam desajustados, perdidos dentro da própria casa. Mas apenas o mais novo entre eles, entre os 2, teve a coragem de tornar público esse desajuste da sua alma. Ele então pede para o pai, diz: pai, dá-me a minha parte, eu vou tentar alguma coisa, né? Vou aí começar alguma coisa, não dá mais para permanecer aqui, me dá minha parte dos haveres da herança que eu vou tocar a minha vida. Conhecemos a história, ele vai, né, ele consome tudo que ele tem, não deu certo, o seu projeto, assim, frustrou, não teve êxito, ele retorna então para casa. Mas o filho mais velho, ele era perdido dentro de casa da mesma forma como era o mais novo. O mais novo então teve coragem de tornar público isso, o outro não, o outro calava, ele conseguiu conduzir todas aquelas inquietações e desencontros de forma calada, permaneceu junto, estava junto com o pai. Ele era o filho, né, ele era o braço direito do pai, ele estava sempre pronto, ele estava sempre ali, mas perdido da mesma forma que perdido estava o filho mais novo. Quais são as estruturas que estavam detonando com a alma, ou que detonaram com a alma desse filho mais velho? Eu quero falar exatamente com você, essa oportunidade, sobre isso. Eu acredito que tem um versículo aqui, o versículo 29, desse texto que acabamos de ler, que ele é chave para entendimento das estruturas que estavam no coração, que estavam detonando, que arrebentaram com o coração, com a alma desse filho mais velho. E a primeira estrutura que eu vejo nesse versículo 29, queridos, que arrebentaram com a vida, com a alma desse filho mais velho, que permanecera em casa com o seu pai, é o legalismo. Ele era um filho extremamente legalista. Ele, quando você olha para o versículo 29, uma das primeiras inquietações, né, ou uma das primeiras coisas que ele fala para o seu pai é exatamente isso. Ele põe o pai em xeque. Ele se viu no direito de confrontar o seu pai com o seu legalismo. Ele diz: pai, isso que o senhor está fazendo aí é certo,
O Senhor considera certo isso, fazer esse banquete, essa festa toda, por causa do meu irmão, que detonou, que acabou com toda a sua herança, com todos os seus bens, e pior, ele não investiu de jeito nenhum, ele acabou com meretrizes. Agora eu, pai, e preste atenção nisso, olha o que ele diz no versículo 29, Pai, eu há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir, diga comigo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Quer dizer, isso é uma palavra, essa é uma frase muito usada, é uma frase típica dos legalistas. Toda pessoa assim, acometida de legalismo, ela usa essa frase, ela tem esse princípio, ela tem essa trilha, ele caminha sobre essa trilha e dificilmente ele consegue colocar o pé fora. O legalista, a exemplo dos fariseus, ele não consegue ver graça no caminhar do Pai. Na verdade, ele só consegue ver ordem, ele olha para os princípios, para a palavra, para os direcionamentos do Pai, e ele só consegue ver peso. Essa pessoa, contextualizando, essa pessoa entende que o caminho é estreito, mas a sua visão é mais estreita ainda, e por ter uma visão legalista, ele vai estreitando tanto o caminho, que as outras pessoas não conseguem caminhar com ele, as demais pessoas não conseguem trilhar o mesmo caminho que ele, porque a visão dele, ele vai assim estreitando ainda mais o caminho, ele vai estreitando ainda mais o caminho, e ele só consegue ver peso, ele não consegue ver graça, ele não consegue ver vida, ele não consegue se alegrar. O negócio dele é exatamente isso, é a obediência de forma estrita, o rigor da lei, né? Ele se ajusta ao rigor da lei, e não a celebração da graça. O caminho da graça é um caminho desconhecido para o legalista. O caminho da graça é um caminho distante, ele não consegue se ajustar, por isso ele teve dificuldade quando ele viu dança, quando ele viu, quando ele sentiu o cheiro da carne, do churrasco ali, ele viu tudo aquilo ali, da alegria, as manifestações efusivas do Pai, ele ficou sem entender, ele perdeu o chão, porque não era o seu ambiente, não era a sua cultura, não eram os seus valores, eram valores do Pai, mas não era o valor do filho mais velho. O legalista não tem esse tipo de valor. Vocês conseguem compreender isso? Logicamente nós não vamos falar assim, pastor, eu conheço alguém, mas eu creio que nós convivemos com tantas pessoas que carregam esse peso do legalismo. É gente boa, é gente que muitas vezes está junto, é gente que você fala assim, poxa, eu posso chamar, a pessoa está sempre pronta, mas às vezes elas caminham próximas, prontas, mas elas caminham com esse espírito legalista. Elas olham para uma ordem do Pai, elas nunca veem a graça, nunca veem o Pai comunicando uma verdade para que ela mesmo cresça. Afinal de contas, muita coisa daquilo que o Pai passava para o filho, não era uma ordem, não era uma necessidade da fazenda, não era uma necessidade do pai, era uma necessidade do filho. Muita coisa que o pai transferia para o filho, é para que o filho crescesse. Ele nunca via, nunca se enxergava como o objeto do amor, do apreço, do cuidado do pai. Para ele era sempre alguma coisa que o pai tinha para fazer, e por isso era difícil, era penoso, os afazeres do pai, porque ele sempre atendia aos reclames do pai. Ele nunca percebia isso. Sabe, queridos, uma coisa que eu descobri, é que muito dos nossos afazeres, muito daquilo das nossas dedicações ao Senhor, nem é ao Senhor, tem tudo a ver, ou tem mais a ver com o nosso crescimento, do que com o Senhor.
Muitas vezes nós olhamos para algumas coisas, para alguns chamados, algumas convocações de Deus, e ficamos pensando, gente, que troço penoso. Orar, jejuar, ir para as celebrações, ir para as conferências, ir para a igreja, meu Deus do céu, que troço penoso, todo dia, toda semana. Deus precisa da sua oração. Ao culto interativo, Deus precisa da sua oração, seja sincero, Deus precisa, assim Deus vai ficar, nós conseguiremos diminuir Deus, se você não orar. Deus precisa que você abra a sua boca para testemunhar, para comunicar graça, para falar do evangelho às outras pessoas. Deus precisa disso. Desculpa se você está entendendo ou tem caminhado até hoje acreditando que o reino não avança, o reino não cresce, o reino não vai, se você não... É para o nosso crescimento. Nós é que precisamos. Você é que precisa orar, nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos proclamar, nós é que precisamos anunciar esse evangelho que nos alcançou, queridos. Nós é que precisamos, não é apenas aquela família. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, aquela nação, aquela cidade, não vai ouvir, não vai. Queridos, quantas tribos, quantos povos, quantas civilizações foram alcançadas, têm sido alcançadas até hoje, sabe por quê? Por causa de um sonho, tiveram uma visão. Eu mesmo tive essa experiência de conduzir alguém a Jesus. Na verdade, eu creio que ele já estava convertido, quando ele nos procurou numa igreja, dizendo, eu tive um sonho, tive uma visão, e nessa visão aconteceu isso, como que eu faço para entregar a minha vida para Jesus? Eu não precisei nem pregar, eu não precisei fazer, o homem chegou pronto, porque teve um sonho, teve uma visão. Ele precisa que você comunique? Não, o eterno não precisa, agora você e eu precisamos. Deixa eu te dizer uma coisa para você, ele precisa dos nossos dízimos e ofertas. Precisa ou não? Nós vamos de alguma forma dilapidar o patrimônio do reino, se nós omitirmos, se nós privarmos o Senhor dos nossos dízimos e ofertas. Não. O dono do ouro e da prata apenas nos dá a oportunidade, porque você e eu precisamos de disciplina, precisamos de responsabilidade, precisamos caminhar em aliança. É por isso que Ele nos dá essa oportunidade, Ele abre o caminho. Isso chama-se caminho da graça. Tudo mais que é fora do caminho da graça, queridos, é mercadejar com valores do reino. Tudo mais que não se ajusta ao caminho da graça tem a ver com um mercado paralelo, gospel dos nossos dias. Tem que ser na graça. Quando nós temos um espírito legalista, quando nós agimos, caminhamos debaixo de um espírito legalista, tudo é pesado. Agora, quando nós estamos fora dessa estrutura do legalismo, as coisas são mais fáceis. O caminho estreito que o Senhor fala, a verdade é um caminho que todos se ajustam com ele, nem o cego, nem o louco errará o caminho. Aleluia, você percebe isso? A criança celebra, se agrada com esse caminho. Ele é estreito, mas as famílias, as multidões têm vindo, têm se aproximado. Tribos inteiras, nações inteiras, eles se ajustam, se alegram nisso. Aleluia. Mas essa era uma estrutura que prendia o coração, a alma, os valores daquele filho. O filho que ficou em casa. Tão perdido, como perdido estava o filho que havia se desviado. Há uma segunda estrutura que prende ainda, que prendia a vida desse jovem. Nós encontramos no versículo 29. Eu falo jovem, foi por minha conta, viu, queridos? O texto fala o filho mais velho, não fala a idade dele, mas eu imagino que esse filho mais velho, ele estava bem calejado já, ali no relacionamento, na casa do pai. Diz o versículo 29, que havia uma carência tremenda, não suprida, no coração, na alma desse filho mais velho. Quando ele questiona, quando ele ousa confrontar o pai,
quando ele assim exterioriza esse espírito de legalismo que o prendia, ele também mostra uma carência tremenda. Ele fala assim: pai, eu estou aqui todos os dias te servindo, todas as tuas ordens são cumpridas, pai. Eu não... E o Senhor nunca me deu um único cabritinho. Queridos, é assim, pelo menos é hilário, é cômico, quando você vê essa conversa, essa indignação do filho mais velho com seu pai. Ele está inquieto, e nós sabemos que isso é apenas, a carência é apenas uma manifestação, é apenas uma estrutura que desabrochou por conta da celebração do pai. Se não fosse o pai manifestar alegria, celebração, vida, liberdade, talvez esse filho conduzisse essas carências aí por muito tempo. Ele não está dizendo para o pai, nós sabemos que não é o fato, o pai poderia dar um cabritinho, essa carência não seria suprida. Ele não está dizendo para o pai, pai, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele está dizendo: pai, eu tenho uma carência não suprida, eu carrego uma carência que eu não consigo suprir esse negócio, eu não consigo tampar esse buraco. Eu posso receber um cabrito hoje, um cabrito amanhã, essa carência nunca será suprida. Percebe, queridos? Entendam isso, compreendam isso. São estruturas que detonam a alma da pessoa. São estruturas que muitas vezes estão presentes dentro de casa, estão presentes na alma do homem, e acabam danificando, acabam detonando as estruturas do coração, do relacionamento, da intimidade, da adoração de muita gente boa, dentro de casa. Ele está dizendo: pai, nenhum cabrito, pai. Não é cabrito, a coisa aqui não é cabrito, a coisa aqui é carência, a coisa aqui é sentimentos não supridos, a coisa aqui é alguma coisa faltou, está faltando em algum lugar e ele tenta preencher. Agora, mas você já pensou em você se relacionar em um relacionamento com alguém não suprido, não suprida, com alguém com várias, inúmeras carências? Ela não vai conseguir se suprir com nada. Por mais que ela receba, nunca estará satisfeita. Ela pode ter todos os bens, ela pode ter todos os valores, ela pode ter todos os prazeres da vida, ela pode ter acesso a tudo, e ainda assim a sua alma vai estar inquieta, no sentido de: tem alguma coisa que me inquieta, eu não sei o que é. Tem um bom carro, né? Tem bons acessos a tantas coisas legítimas da vida, mas há um buraco dentro dessa pessoa. Havia um buraco no coração desse filho mais velho. Um cabrito não supriria a necessidade desse homem. Eu vejo assim com muita pena e compaixão a estrutura do coração desse jovem. Pai, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. E quando eu olho o coração desse coração ferido, carente desse filho, eu fico pensando e entendendo quantas coisas e quantas conversas já ouvimos, quantas indignações você e eu já ouvimos. Você fica olhando, ouvindo algumas histórias e fala: mas só por isso? Isso tudo está acontecendo só por isso? E às vezes aquela coisa que você e eu julgamos pequena demais, tenta revelar para a gente algumas profundezas, algumas feridas, algumas carências não supridas. E às vezes a gente fica assim indignado, fala: mas por quê? Por que esse barulho todo por conta de um cabritinho? E quando você olha, né, o pai querendo argumentar com o filho: filho, ei, você fala a respeito de um cabrito, mas tudo que é meu é teu.
somos parceiros, temos aliança, temos relacionamento. Eu não tenho nada exclusivamente meu que não seja teu. Mas a carência não consegue ver isso. A carência sempre reparte, a carência sempre, ela diz assim, isso aqui é teu, mas isso aqui é meu. Você consuma aquilo ali, porque aquilo é a tua parte, agora essa é a minha parte. A minha parte eu não reparto. A carência quer proteger. A carência briga. A carência faz com que a gente fique assim, esbravejando, não, tentando cercar e proteger os nossos limites. Ela nunca distribui. É meu, mas é teu também. Deus deu para ser comido entre várias pessoas. É a graça do Senhor. E a graça faz isso. A graça é uma das coisas mais lindas que existe na revelação de Jesus para nós. É graça. Carência muitas vezes tenta cegar-nos. Eu recordo de uma jovem retornando de uma reunião de oração. Alguns acredito que participaram conosco dessa reunião de oração, devem lembrar desse episódio. Mas essa jovem voltou indignada daquela reunião de oração, porque naquele mover da oração, muita gente foi tocada, muita coisa boa aconteceu, muitas manifestações aconteceram, e muita gente voltou assim alegre, né, fortalecido por aquele momento de oração, menos uma jovem, que voltou indignada, voltou brava, amuada, né, bicuda, né, e ao ser questionada, né, ela disse exatamente isso. Por que que Deus tocou tantas pessoas e não a tocou igualmente? A carência nos traz a um lugar como esse, e muitas vezes nós saímos indignados porque algumas pessoas são tocadas. Às vezes Deus pode falar, Deus pode levantar uma pessoa para liberar uma palavra para fulano, ciclano, beltrano, mas se você não recebe a palavra, o negócio fica, né, o céu fecha, né, os céus abertos se tornam um céu de bronze. Por que que Deus falou com fulano? Por que que Deus fez isso com beltrano? E por que que Deus não fez comigo? Carência. Carência é uma estrutura terrível, queridos, que afasta, que nos impede de ver a graça, o amor, né, de ver a vontade do Senhor crescendo e se manifestando. Mas eu quero terminar com vocês esse momento de meditação da palavra, ainda olhando o versículo 29, é o versículo chave para entendermos tudo isso. Dizendo que a última estrutura que estava presente, a última estrutura de aprisionamento, chama-se meritocracia. Não, diga comigo, meritocracia. Meritocracia. Meritocracia é uma expressão que nós ouvimos muito, né, no mercado de trabalho. Com muita frequência temos ouvido isso, né? E se fala, hoje em dia principalmente nós ouvimos falar, né, de cada meia dúzia de palavras que se diz, né, que se fala no mercado de trabalho, pelo menos duas delas é meritocracia. Então a gente está tão acostumado, isso é um valor, né, é um conceito mercadológico, funciona no mercado de trabalho, e muitas vezes é aplicado com o mesmo peso dentro do reino. Enquanto que não deveria existir meritocracia dentro dos valores do reino. Funciona no mercado de trabalho, mas não funciona na vida cristã. Quando você percebe que meritocracia não tem valor, não tem peso dentro do reino, na caminhada cristã, você fala, meu Deus, e agora? Sabe por quê? Porque muita coisa é feita, né, com a expectativa de receber uma recompensa.
Muita gente faz alguma coisa, mas quando o faz naquela expectativa de que há de ser agraciado, há de ser favorecido, há de ser visto. Eu serei percebido, por quê? Porque eu faço, todos os dias, Pai. Todos os dias eu estou junto, todos os dias eu estou ali, batendo ponto. Todos os dias, quando há uma necessidade, eu sou o cara, eu sou o primeiro a me apresentar. Eu estou aí, Pai. Isso é um sentimento de meritocracia, né? Isso é um espírito de meritocracia que muitas vezes permeia a caminhada cristã e toca muita gente. Isso não funciona. Você tem a possibilidade de dizer comigo, de dizer meritocracia não é um valor do reino de Deus. Valor no reino continua sendo a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, se havia um pensamento presente nessa festa aqui, não foi dito, mas eu creio que esse jovem homem pensava, esse filho mais velho pensava, se há alguém aqui que merece uma festa, uma baita de uma festa, se há alguém aqui que merece ser celebrado, comemorado, esse alguém aqui sou eu. Se há alguém aqui que deveria ser recebido em uma das manhãs, quem sabe, no final de sexta-feira, assim, no happy hour da sexta-feira, final da tarde, sou eu, porque eu sempre estou junto, eu trabalho. Agora esse cara que não fez nada, esse filho que desperdiçou seus bens com meretrizes, ele está recebendo a festa. A injustiça estava muito presente aos olhos desse filho mais velho, a injustiça estava presente e sendo valorizada pelo pai. Ele estava indignado porque ele não entendia como é que o pai podia consentir com aquilo que estava acontecendo. Ele desprezou a meritocracia, ele não honrou, ele não recompensou o seu trabalho, o seu árduo trabalho por anos a fio. Quem sabe esse filho estava ali esperando a recompensa, quem sabe ele dormisse, amanhecesse pensando, vai chegar o meu momento. Até agora o pai não percebeu o meu valor, até agora ninguém percebeu o meu valor aqui, mas as coisas só acontecem por minha causa. A fazenda está dessa forma por minha causa. Se não é o meu empenho, se não é o meu esforço, queridos, nunca foi sobre o teu esforço. Vida cristã não é nada, relacionamento com o eterno, não tem nada a ver com o teu esforço, com o meu esforço, com aquilo que você e eu fazemos, não tem nada a ver com a nossa oração, não. As coisas estão acontecendo, não é porque o teu braço, não é porque você está presente, não é. Porque o Eterno decidiu compartilhar conosco os seus projetos, aquilo que Ele está fazendo, e Ele continuará fazendo. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele decidiu incluir você. Ele decidiu incluir você e eu, a nossa família. Ele decidiu compartilhar conosco. Ele poderia ter a glória tão somente dEle, exclusivamente para Ele, mas Ele resolveu compartilhar esse negócio com você e nos chamar, e chamar-nos de embaixadores, cooperadores com Ele. Olha que coisa linda, queridos, olha que coisa linda. Às vezes eu olho para as Escrituras, fico pensando, meu Deus do céu, será que Deus está falando sério? Quando Ele nos chama de embaixadores, de cooperadores com Ele, porque muitas vezes nós mais estragamos do que cooperamos. Quando você olha para a vida da igreja, e quando você olha para aquilo que nós chamamos de igreja nas nações, você fala, meu Deus do céu, ao longo da história você vai perceber a igreja perseguindo, discriminando, matando, se levantando. As guerras chamadas guerras santas da igreja muitas vezes foram guerras políticas,
com viés político, com valores políticos por trás, eram guerras de poder. Nós chamamos isso de cruzadas santas. É nada. Muitas vezes quando você olha para a história da igreja, você fala, meu Deus do céu, quanto estrago nós fizemos em nome de Deus. E quanta coisa nós temos feito ainda em nome de Deus. Que de Deus, que de valor cristão não tem nada. E Deus ainda diz, são meus cooperadores. São meus embaixadores. E nós estufamos o nosso peito. Fala, aleluia, somos mesmo. E ficamos aguardando uma recompensa. Fala assim comigo, né? Faça uma oração forte, profética assim, fala assim, Deus tem misericórdia de nós. Aleluia, queridos. Amados, todos os teus esforços não o tornarão mais filho do que você já é. Todos os teus esforços. Eu gosto tanto das histórias de Davi, desse período de fuga. Nós pregamos, acho que as 3 últimas pregações, falamos bastante sobre Davi, o período em que Davi estava fugindo de Saul, mas algumas histórias que aconteceram durante a fuga de Davi, que são impressionantes. Davi, para poder aplacar a ira de Saul, ele decidiu ir morar junto com Gate, o rei dos filisteus. Ele ficou um bom tempo morando com os filisteus. Diz a palavra do Senhor que Davi saía com os seus homens, cerca de 600 homens, e ele continuava com as suas batalhas, com as suas guerras ali. E o despojo de guerra de Davi, amados, o despojo de guerra era repartido com Judá. Davi, quando voltava com seus homens de alguma batalha, o rei dos filisteus ia conversar com Davi, eles tinham um bom relacionamento ali. O rei dos filisteus olhava para Davi com os bons olhos. Quem não gostava de Davi eram os príncipes dos filisteus, mas o rei dos filisteus olhava para Davi e via a boa mão do Senhor. Então Davi voltava de uma batalha e ele conversava com o rei, e o rei dos filisteus falava, e aí Davi, como é que foi? Como que foi aí o dia de trabalho? Ele falou, hoje foi mais ou menos, derrotamos uma cidade em tal lugar, os midianitas em outro lugar, e assim, aqui é um despojo de guerra, E ele vinha com ovelhas, vinha com vestes, vinha com muita coisa. Sabe o que Davi fazia? Davi mandava os seus homens repartirem o despojo de guerra com as demais cidades de Judá. Falou, isso aqui você vai mandar para Judá, isso aqui você manda para a cidade tal, isso aqui você manda para a cidade tal. Eu fico imaginando esse povo recebendo o despojo, a parte do despojo de uma guerra que eles não batalharam, de uma guerra que não foi por eles travada. Eu fico olhando aquele pessoal em Hebrom, recebendo a delegação de Davi, aquele monte de ovelha, o gado chegando, vestes, ouro, prata, armas, assim olhando, falando, mas o que é isso? É Davi. Davi está mandando o despojo, parte do despojo da batalha que ele teve para repartir entre vocês. Se eles fossem legalistas, eles diriam, mas como? Nós não podemos receber, nós não participamos dessa batalha, nós não mandamos ninguém para participar com Davi dessa batalha. Davi poderia simplesmente dizer, não é pelo esforço, não é por aquilo que você fez, isso chama-se graça, favor imerecido. Reino de Deus é isso. Você às vezes não semeia, mas na hora da colheita, você é tocado, é participado. Você é chamado a participar daquele grande banquete, daquela grande colheita. Compreendem isso? Podem se colocar em pé, por favor, para a gente terminar esse momentinho. Queridos, como é que eu me vejo livre dessas estruturas que aprisionam? Como é que eu posso ficar livre dessas estruturas que se levantam contra as nossas vidas?
essas estruturas que entraram, né, que assim, sufocavam a alma desse filho mais velho. Como que eu posso me libertar disso? Afinal de contas, às vezes eu me vejo tão legalista, às vezes eu me relaciono com as pessoas e eu vejo carências, sentimentos não supridos, e essas carências provocam em mim sentimentos que eu desconheço. Eu me vejo sendo tão possessiva com algumas coisas. Como que eu posso me libertar disso? Como é que eu consigo me relacionar no reino, me alegrar com as conquistas alheias? Como é que eu posso simplesmente receber um presente e não ficar assim tentando me esquivar, né? Ficou com aquele sentimento desajeitado por não saber o que fazer diante de um favor, e afinal de contas eu não fiz nada para receber esse presente. Lucas capítulo 15 fala a respeito de 3 parábolas. É um ensino só, repetido em 3 parábolas, mas nas 3 parábolas há uma forte ênfase, uma grande ênfase a respeito do arrependimento. Nas 3 parábolas fala de festa, nas 3 parábolas fala que há mais júbilo no céu, quando um pecador se arrepende. Você entende? As 3 parábolas dizem a necessidade de arrependimento para que a festa aconteça. Se você olhar as 3 parábolas de Lucas 15, você vai entender. Então essa é a chave. Às vezes nós nos sentimos tão justos, tão certos, tão comprometidos, tão aliançados, que nós desconhecemos o caminho do arrependimento. Às vezes nós olhamos para a nossa estrutura e falamos: vou me arrepender de quê? Arrepender de quê? E quando há falta de arrependimento, não há festa, não há celebração, não há júbilo, não há liberdade, não há contentamento. O caminho da graça é um caminho árido para a gente, é um caminho de libertinos, é um caminho de gente que está assim, teologicamente perdida, é o caminho do reino. Só conhece o caminho da graça aqueles que se arrependeram, aqueles que frustraram, caíram, pecaram, aqueles que estavam desajustados, mas por uma ação de Deus se arrependeram, disseram: Senhor, não quero nem ser chamado de teu filho, trata-me como um dos trabalhadores qualquer. Senhor, eu não mereço tamanha graça. Eu quero, Senhor, eu quero ficar de longe. Um pouquinho adiante, no mesmo livro de Lucas, você vai perceber que o fariseu, esse legalista do fariseu, ele batia no peito, dizia: eu não sou como o publicano, esses publicanos que estão por aí, né? Eu dou o dízimo, né, de tudo que eu tenho, eu dou o dízimo. Por legalismo. O publicano ficava de longe, porque ele não tinha nem coragem de se aproximar. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Caminho da graça, festa, celebração, é para aqueles que passaram pela experiência do arrependimento. Quando nós passamos essas estruturas da carência, a estrutura, queridos, da meritocracia, essa estrutura, ela faz assim, ó, ela solta você de uma forma impressionante. Ela solta. Você fala: meu Deus, eu não sabia que era tão fácil assim. É tão fácil e tão importante que o profeta João Batista pregou a necessidade de arrependimento,
Depois veio Jesus e pregou a necessidade de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Depois a igreja apostólica, a igreja de Atos, eles começaram isso era ênfase, era verdade absoluta para a igreja apostólica. Arrependei-vos e crede. Porque sem arrependimento nós não veremos a celebração, nós não teremos liberdade para nos movermos, queridos. Quando há arrependimento, quando eu me volto para o caminho certo e direito, quanta coisa boa acontece. Eu começo a valorizar os princípios do coração do Pai, eu começo a entender um pouquinho mais as inclinações de Deus, eu começo a amar muito mais aquilo que Deus ama. Enquanto eu não me arrependo, aquilo que Deus ama para mim é um negócio tão longe, tão distante, é algo tão utópico que eu falo, eu não consigo viver isso, né? O Senhor está exigindo de mim coisas demais, o caminho é estreito, né? O caminho é estreito, mas a nossa mentalidade não precisa se estreitar também. Arrependei-vos e crede, para que você possa experimentar dias melhores. Os valores do reino estão à sua disposição. A festa, a celebração te aguardando. Querido, se até hoje você tem caminhado com esse peso, eu queria te dizer nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chama para isso. Talvez você esteja convivendo com essas situações, esse é o teu momento, esse é o teu dia, essa é a tua oportunidade de você falar com o Espírito do Senhor, aí, do seu jeito, da sua maneira. Isso, abra seu coração e fala: Senhor, eu quero ter essa experiência de me arrepender. Eu não quero rasgar as minhas roupas, não, mas eu quero rasgar o meu coração, eu quero abrir o meu entendimento, Senhor, para mergulhar nos valores, nos princípios do Senhor. Eu quero ter assim esse espírito que se alegra, que festeja, que celebra a alegria, não o regozijo, a vitória dos meus irmãos. Eu quero olhar para aquele dissoluto, para aquele que estava distante, para aquela mulher que estava distante, que nunca valorizou, na verdade sempre desdenhou, sempre assim, fez pouco caso. Eu quero me alegrar com ele, com ela, porque ele está voltando. Amém, aleluia. Fecha os teus olhos por um momento, vamos orar. Eu quero dar esse tempinho para que você comece a falar com o Espírito Santo. Comece a falar com o Espírito Santo, aí onde você está, diz: Espírito Santo, eu quero essa experiência, eu preciso dessa experiência. Eu não quero me relacionar com um pai sempre esperando alguma coisa. Eu não quero me mover no reino sempre aguardando alguma coisa, uma recompensa. Não, Senhor, livra-me desse espírito, livra-me, Senhor Deus, dessas estruturas, Senhor Deus, que trazem peso sobre a minha alma, que tiram a alegria, que tiram o contentamento, o gozo. Senhor, livra-me. Um novo tempo, Senhor, e eu quero crer, ó Deus, eu quero crer, Senhor Deus, que esse ajuntamento, ó Deus, que o Senhor nos proporciona, é um ajuntamento, Senhor Deus, para rompermos com essas estruturas, para rompermos com todo tipo de carência, Senhor, ó Deus, para rompermos mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Age, Espírito Santo, toca-nos, toca a vida desse homem, desse jovem, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a obra do Senhor, ó Deus, prossiga nas nossas vidas, que o caminho da graça, ó Deus, se torne um caminho, ó Deus, crescente aos nossos olhos, desejáveis aos nossos olhos, Senhor. Faz a tua obra, Santo e poderoso Espírito de Deus. Eu te peço, clamo, que a graça do Senhor possa acompanhar, fortalecer, ó Deus, da vitória, a vida desse amado, dessa amada irmã, dessa família. Deus, que a graça do Senhor, a graça, Senhor, que tem sido comunicada, ó Deus, desde Gênesis a Apocalipse, a graça que nos é revelada, ó Deus, por intermédio do Espírito Santo, seja a graça, Senhor, que nos envolve e que nos toca essa igreja com essa mesma graça.
toca as suas famílias, os teus filhos, que o amor do Senhor os abençoe e os fortaleça, que eles experimentem as festas, as celebrações do Senhor, com muita alegria, com muito regozijo. Eu te peço, Senhor, ó Deus, que as eternas consolações do Teu Espírito Santo sejam sobre eles também, fortalecendo, dando vida, alegria e vitória, Senhor. É o que eu te peço e oro, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. A boa notícia para vocês é que a partir dessa semana, as primeiras células já começam a acontecer, iniciando pelos jovens, os adolescentes, na outra semana as demais células. Esperamos tê-los conosco nessas reuniões. Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluia.